Olá, seja bem-vindo ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Tatiane e sou coordenadora do Hospital Veterinário do Unisalesiano. E, em nome do Unisalesiano, agradeço a sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Seja muito bem-vindo, professor doutor Guilherme Faria. Vai apresentar uma palestra excepcional aí, referente ao curso de Medicina Veterinária. Pode ficar à vontade, professor. Fico muito honrado, muito satisfeito de estar aqui, né, ministrando essa palestra para vocês. Eu espero, né, que a gente possa abordar temas fundamentais, temas profundos a respeito do tema que eu vou propor aqui para a gente discutir, e qualquer coisa eu estou à disposição. Então, muito obrigado ao Unisalesiano, à coordenadora Tatiane, pelo convite. Pode sempre contar comigo, inclusive. É um prazer para mim estar aqui, né, e ministrar essa palestra para vocês. Eu me chamo Luiz Guilherme, eu sou médico veterinário, já tenho uns 14 anos, fiz residência em clínica médica, fiz uma residência em clínica cirúrgica também, fiz o mestrado, doutorado, pós-doutorado, dentro da ortopedia, né? O meu mestrado, na verdade, foi em biotecnologia animal, já o meu doutorado em cirurgia veterinária, mas sempre compreendendo ali os temas relacionados à ortopedia e cirurgia geral. Atualmente, eu sou médico veterinário preceptor da clínica veterinária Neopet, sob coordenação da professora Tatiane, e a gente tem desenvolvido ali, né, desses meses que eu comecei até o dia de hoje, um trabalho excepcional para a população de Araçatuba. Enfim, eu também estou muito satisfeito, muito contente em exercer essa função como médico veterinário da clínica. Pessoal, vamos lá então. O que a gente vai falar sobre, né, hoje? Né? O que a gente vai abordar durante essa palestra? A gente vai falar sobre o paciente displásico, né? Então a gente vai falar um pouquinho da displasia coxo-femoral e quando indicar a substituição total do quadril, né? A gente sabe aí, hoje em dia, já se tornou uma realidade, né? O procedimento cirúrgico para a substituição total do quadril. E eu acho interessante a gente abrir, né, um pouco nossa cabeça, ver outros horizontes, outros vieses, né? Porque não é apenas um animal displásico, né? Tudo bem, né? Com displasia coxo-femoral, ele tem várias opções de tratamento, né? A gente vai passar por essas opções, a gente vai comentar algumas delas, mas o tratamento ouro atualmente, né? O tratamento de eleição, né? Considerado curativo para a displasia coxo-femoral é a substituição total do quadril. Todavia, eu quero fazer uma ressalva, né, e uma reflexão. Será que todos os pacientes displásicos podem ser submetidos a essa cirurgia? E é isso que a gente vai esmiuçar aqui durante a palestra, tá ok? Bom, deixa eu só ligar o laser aqui. Quais são as informações, né? Qual que é o objetivo, né, da nossa palestra de hoje? Reunir informações disponíveis, né, a respeito da displasia coxo-femoral, bem como as causas etiológicas, a fisiopatogenia da doença, quais são os sinais clínicos, os métodos diagnósticos utilizados por nós, médicos veterinários ortopedistas, para diagnóstico da doença. E, claro, a gente vai falar sobre o manejo conservativos e algumas estratégias cirúrgicas, né? Como reduzir a frequência da doença, né? Ou seja, diminuir a progressão da doença, atrasar a sua expressão, né, genética, melhorar a progressão da evolução do quadro clínico. Quando a gente vai indicar uma substituição total do quadril, né? E algumas considerações finais. Talvez eu não tenha tempo suficiente para discutir alguns casos clínicos aqui, mas me coloco à disposição, claro, né, o meu e-mail consta no final ou no início da palestra, para a gente, né, também trocar informações, experiências, caso algum de vocês tenha alguma dúvida ou queiram me perguntar alguma curiosidade sobre a implantação, né, da prótese total do quadril em cães displásicos. Bom,
Segundo a definição anatomopatológica, né, a displasia coxofemoral trata-se, né, do desenvolvimento anormal da articulação coxofemoral, né, proporcionando principalmente uma instabilidade e principalmente, num primeiro momento, a instabilidade. A frouxidão articular, né, a inflamação dessa articulação e, consequentemente, a osteoartrite ou osteoartrose secundária, também denominada, né, de doença articular degenerativa. A displasia, gente, ela foi descrita pela primeira vez em 1935, né, relativamente aí não tão, né, não é uma das doenças, né, que se tem conhecimento, né, a gente não é algo recente, né? A gente já está se lidando com a displasia coxofemoral já tem bons anos, né? Claro, os primórdios ali, os primeiros anos, né, do que se tem respeito sobre a displasia coxofemoral, são informações ali muito vagas, muito dispersas. Todavia, né, depois ali dos anos 80, dos anos 75, anos 80, houve um crescimento exponencial aí a respeito, né, principalmente por conta da curiosidade da doença nos cães, né, conforme foram observando que a expressão estava se acentuando e, consequentemente, mais cães sendo acometidos, mais trabalhos começaram a surgir e hoje em dia a gente tem uma gama de informação, né, recente sobre a displasia coxofemoral. Vale, inclusive, né, a pesquisa aprofundar sobre o tema também seria algo interessante, aí haja vista a quantidade de informação relevante a respeito dessa doença. Né? Trata-se de uma síndrome, né, porque envolve aí vários processos e claro, né, quanto mais a gente se familiarizar com esse tipo de afecção, consequentemente, a gente consegue promover uma qualidade, uma saúde melhor para os nossos pacientes. Atualmente, né, ela ainda é a principal causa, né, de doença articular degenerativa na articulação do quadril, tanto em cães e agora também tem sido evidenciada em gatos. Né? Eu vou mostrar para vocês que isso, inclusive, já está bem relatado, tá bem? Bom, quanto à etiopatogenia, ela ainda é indeterminada, né? O que a gente pode falar com exatidão, né, que trata-se de uma doença multifatorial, ou seja, com causas etiológicas, né, multifatoriais. A gente precisa ter, para que um animal desenvolva displasia, a gente precisa que esses genes sejam expressos, né, sejam é, ativado, seja pelo fenótipo, né, e claro, pelo animal predisposto, caso ele tenha alguma característica, das quais a gente também vai esmiuçar aqui, para que ele desenvolva a displasia coxofemoral. Então, não basta ser um animal predisposto se ele não tem o caráter genético, né? Ele precisa ter o caráter genético, ser um animal predisposto ao desenvolvimento da doença e também, claro, o, o o envolvimento do ambiente em relação à expressão gênica, ou seja, o quanto que o ambiente influencia nesse paciente para que aqueles genes que têm a displasia, os genes da displasia, sejam então expressados. Bom, como eu falei, trata-se de uma doença de causa multifatorial, né? Normalmente a gente não consegue determinar a causa, né, etiológica da doença, porque envolve muitos processos, né? Ou seja, por exemplo, alterações ligamentais, né, e ósseas na imaturidade, ou seja, um mau desenvolvimento desses ligamentos ou do tecido ósseo em si durante a fase de crescimento, alterações na biomecânica, na deambulação, né, isso também vai trazer ali alterações propícias para que o animal desenvolva a displasia coxofemoral. Claro, também mutações gênicas, né, expressas pelo fenótipo, como eu disse anteriormente. O crescimento rápido e esse crescimento relacionado quanto que de massa, né, de muscular desse membro. Quanto maior os grupos musculares ou quanto maior a hipertrofia, né, dessa musculatura, a gente consegue ter uma maior estabilidade da articulação, né?
Inclusive, né, a reabilitação tem um papel imperativo no animal displásico justamente por causa disso, né, na tentativa ali de hipertrofiar aquela musculatura para a musculatura atuar como um tutor secundário da articulação, né, um tutor estabilizador da articulação. Fatores hormonais, né, e esses fatores relacionados, e quais são esses fatores relacionados aí ao crescimento, maturação óssea, né, tanto de macho quanto fêmeas. Então, ou seja, né, tanto o estrógeno quanto a testosterona, eles têm efeitos sinérgicos, né, durante o crescimento do animal, que se por uma eventualidade ou por uma alteração, uma doença, né, que tenha caráter aí, comprometimento hormonal, esse paciente ele tem uma possibilidade sim também de desenvolver a displasia, né? Haja visto aí, por exemplo, a castração precoce e alguns cães, né, que tenham sido submetidos a essa castração precoce, a gente não vai ter, né, ali a testosterona ou o estrógeno atuando no crescimento, né, dos ossos ou dos ligamentos, né, o fator hormonal que esse paciente teria caso ele não tivesse déficits hormonais. Então, também já é relatado, né, já bem relatado, que os fatores hormonais também podem aí atuar, né, como expressão gênica, né, para aqueles animais que tenham, né, o gene da displasia coxo-femoral. Claro, né, os fatores nutricionais, como, por exemplo, os excessos alimentares, né, onde a gente, por exemplo, tem excesso de vitamina C, né, numa suplementação errônea, levando a um caso, por exemplo, de calcemia. Consequentemente, a gente vai observar a falha na síntese de colágeno, no remodelamento ósseo desse paciente, né? Obesidade também é um outro fator limitante também para o desenvolvimento da displasia coxo-femoral, deficiência de colágeno, instabilidade articular, a subluxação ou até mesmo a luxação coxo-femoral vai atuar, né, no remodelamento ósseo, predispondo, então, a como se fosse um ciclo, né? Aquela articulação subluxada, ela vai, né, se tornando cada vez mais, por conta do remodelamento ósseo, luxada, né? Até a articulação realmente, né, luxar, ou seja, a cabeça femoral sair ali do acetábulo, tá? Então, é muito provável, né, que a gente observe nesses pacientes com displasia coxo-femoral arrasamento acetabular, achatamento da cabeça do fêmur, alargamento do colo femoral e, claro, né, a doença articular degenerativa instalada, né, nessa articulação aí, em detrimento a essas alterações que esse paciente foi tendo né, ao decorrer dos anos. Bom, cães com frouxidão articular excessiva, então eu estou falando, né, frouxidão articular, a gente sempre vai pensar em cães imaturos, né, cães mais jovens. A cabeça do fêmur, ela subluxa durante a fase de balanço. A fase de balanço, gente, é a fase em que o membro pélvico ou membro torácico encontra-se em suspensão em relação ao solo. Então, durante a fase de balanço, né, a cabeça ela acaba luxando, saindo do acetábulo. E quando o membro encosta no solo, há uma redução, né, uma redução catastrófica nessa região, ou seja, na porção aqui da cabeça dorsal, né, femoral e na borda dorsal do acetábulo. Essa redução catastrófica, ela é a responsável aí pelo maior remodelamento, né, dessa área. Ou seja, há um desgaste da superfície cartilagínea aqui da articulação coxofemoral e, consequentemente, né, alargamento do colo, alargamento, arrasamento acetabular, estresse, né? Então a gente vê áreas de infarto também, desgaste da borda, doença articular degenerativa, né, instalada nessa articulação aí. Vejam esses slides, né? Notem o remodelamento da cabeça dorsal bem naquela porção que eu mostrei para vocês no slide anterior, né? Então a gente consegue observar esse remodelamento, né? Houve aqui um desgaste dessa superfície, né? Notem aqui na imagem contralateral, né, o quanto que isso, né, realmente traz de alteração morfológica para o osso, né?
Então, aqui a gente tem, além do desgaste, né, da deformação da cabeça, a gente tem proliferação óssea também, né, um sinal característico de doença articular degenerativa. Como que ocorre a doença, né? Qual que é o primeiro sinal e como que isso vai evoluindo clinicamente? Então, primeiramente, a gente tem o edema do ligamento redondo, né, onde as fibras desse ligamento, elas vai acabar ficando distendidas, levando a um grau de frouxidão ligamentar, né? Isso faz com que haja também hemorragia capilar, né? Ou seja, capilares, né, vênulas e arteríolas muito pequenas acabam ali se rompendo pela distensão do ligamento e aí há um extravasamento de sangue também, né? Esse ligamento ele vai acabar ficando espessado, consequentemente a gente vai ter um aumento da viscosidade do líquido sinovial. Com a instabilidade já instalada, né, por conta da frouxidão do ligamento, a gente começa a ver fraturas da fóvea, né? Ou seja, a fóvea é a inserção do ligamento redondo, fazendo com que evolua para uma subluxação coxo-femoral. Ou seja, né, a cabeça ela já tem um ângulo ali de subluxação, né? Ela já está luxando, né? Já está saindo da articulação. Com a subluxação instalada, a gente observa, né, um estiramento da cápsula articular. E aqui eu faço uma observação importante. A dor, nesse primeiro momento, é pelo estiramento da cápsula. A cápsula é altamente inervada, né? Ela tem grandes quantidades de fibras nervosas, né, nessa região. Tanto dorsal a cápsula, como tem trabalhos também evidenciando, né, que existem receptores de dor também na borda caudal do acetábulo. Tá? A gente vai falar de procedimento cirúrgico, inclusive, para promover neurotimese e, consequentemente, inibir a dor, né? A gente vai chegar lá, a gente vai abordar um pouquinho, falar sobre isso um pouquinho. O estiramento da cápsula articular faz com que haja um remodelamento, o início do remodelamento ósseo, né? Esse remodelamento, ele é caracterizado pelo espessamento e pelo alongamento, né, do colo femoral e do acetábulo, bem como o alongamento e espessamento da própria cápsula, né? A cápsula, ela é inserida na borda do acetábulo, né? E quando ela está inflamada, né, ela promove uma inflamação, um infarto, né, uma esclerose na sua inserção. Então, às vezes, a gente consegue até verificar um grau de esclerose ali nas inserções da cápsula próximo à borda dorsal do acetábulo, tá? Isso leva a uma incongruência articular e, claro, a deformidades ósseas severas, né? A gente vai ver foto, eu vou mostrar a foto para vocês, para que vocês tenham essa compreensão. E, consequentemente, a gente tem as deformidades causadas aí pela doença articular degenerativa. Então, notem que é um processo, né, longo, né, que vai aí ocorrendo durante os anos de vida desse paciente. Vale lembrar, né, e vale ressaltar que quanto maior o índice de distração, ou seja, quanto maior o índice de luxação da cabeça em relação ao acetábulo, maior a probabilidade desse animal manifestar sinais de osteoartrite, né? Osteoartrite, osteoartrose, doença articular degenerativa. A gente considera, né, um ângulo de subluxação, né, um índice de distração normal de 0,1, né, e quanto maior o índice de distração, consequentemente, maior a probabilidade desse paciente acabar manifestando aí doença articular degenerativa na sua fase adulta. Vamos tentar compreender, né, tudo o que eu falei da fisiopatologia, né, nessa animação. Então, a gente tem aqui um alargamento do ligamento redondo, né, do ligamento que é um estabilizador primário da articulação. Esse ligamento ele vai se tornar espesso, vai haver fraturas na fóvea e vai começar a subluxação, levando ao remodelamento do acetábulo, ao remodelamento aqui do colo femoral, né, e o alargamento do colo e da cabeça femoral, né? Notem, então, né, a deformidade e o grau de inflamação que o desenvolvimento da doença
traz, né, após a expressão. Quanto à epidemiologia, né, o que a gente pode falar sobre a epidemiologia? Claramente, né, a gente sabe que os cães, né, os mais acometidos são os pastores, né, mas a gente observa isso também nos Goldens, no Labrador, no Rottweiler, né, e, né, nos últimos anos a gente vem observando, né, que há um crescente aumento, né, da população de cães, né, menores, né, cães não considerados aí, né, como raças grandes ou raças gigantes, cães considerados até inclusive como médios e pequeno porte, né? A gente já consegue observar a displasia coxofemoral também presente nesses pacientes, né? Tamanha aí né, os cruzamentos, a consanguinidade, etc. Né? E há relatos também, né, da displasia coxofemoral no gato. É diferente da displasia fisial, tá? A displasia coxofemoral também já está relatada em gatos e também vem sendo muito observada, né, a população, né, crescente desses animais, principalmente da raça Maine Coon, ok? Notem, por exemplo, olha, um animal, né, um West Highland Terrier, um animal considerado aí de pequeno porte, né? Notem que ele tem um rebolar já bastante característico de um animal com instabilidade articular, né? A base aqui já da base do membro, né, do membro pélvico estreita, e, né, quando esse paciente ele acaba sendo submetido, né, claro, ele vai para o procedimento cirúrgico, mas notem como ele corre, né, ele salta, característica, quase um sinal patognomônico que a gente brinca, mas não é, né, mas é quase como se fosse na displasia, né, o saltitar, né, o andar de coelho, o saltitar, né, é um sinal muito característico de displasia coxofemoral. E esse paciente, de fato, tinha displasia, né? Claro, para cada caso é um caso diferente, né? A gente não sai aí prescrevendo a substituição total do quadril para todo o paciente, mas se é um paciente submetido ao procedimento, ok? A gente vai falar sobre isso mais tarde, tá? Notem aqui, né, uma outra radiografia. É uma radiografia de um felino, né? Então, aqui a gente já consegue, esse é um trabalho relatado, né? É um trabalho de 2015, não é um trabalho recente, né? Então, a gente, né, consegue observar que a população felina também vem sendo acometida pela displasia. Notem, né, no antímero direito, né, que há uma congruência evidente da cabeça femoral com relação ao acetábulo, até que uma cobertura significativa. Mas né, quando a gente compara com o lado contralateral, o lado esquerdo, vocês conseguem notar que a cabeça ela não tem uma cobertura acetabular eficiente, né, que ela está luxada, né, caracterizando aqui, então, a presença de displasia coxofemoral. Notem aqui presente também, né, a inserção aqui da cápsula, né, aquela esclerose que eu falei para vocês, né, dá para visibilizar na imagem radiográfica. A essa característica radiográfica a gente chama de linha de Morgan, ok? E a radiografia contralateral é uma radiografia cujo paciente foi submetido à excisão artroplástica do colo e da cabeça femoral, né? Não é o tratamento ouro para a displasia, né? Esse paciente, essa técnica cirúrgica, ela é realizada no último caso, né? Quando a gente não tem alternativa cirúrgica ou possibilidades cirúrgicas, né, de outras técnicas, a gente acaba promovendo a ressecção artroplástica do colo e da cabeça femoral. Então, notem aqui na ponta, né, do laser, né, que a gente realizou uma transecção aqui, né, do colo e da cabeça, né, na direção do trocânter maior para o trocânter menor, né? Isso faz com que haja uma pseudoartrose, uma pseudoarticulação, né, tirando, né, promovendo a analgesia, tirando a dor desse paciente, tá? Tem um trabalho também publicado em 2018, né, onde foram estudados ali 2.732 gatos, dos quais 99
era da raça Maine Coon, né? 24%, inclusive, desses animais eram portadores de displasia coxofemoral, sendo os machos os mais acometidos, né? 27% desses 24% total. E já as fêmeas, 23%, né? Os autores também promulgam, né, nesse artigo, que os animais mais velhos apresentam displasia coxofemoral, né, ou doença articular degenerativa de forma mais grave, né? 56% dos animais apresentaram lesão bilateral, né? Vejam aí, não é uma população pequena, né? É uma população muito grande de indivíduos, né? E o quanto que a displasia está evidente, né? Também em felino. Quanto à sintomatologia, gente, bom, né, ela é variável, depende muito da causa etiológica, né? Mas a gente vai levar em consideração a raça, a massa corpórea desse indivíduo, a idade, né? Se os sintomas ou sinais eles estão sendo manifestados de forma aguda ou de forma crônica, isso tudo vai variar de indivíduo para indivíduo, tá? Se ele é um indivíduo jovem ou se ele é um indivíduo adulto. Ok? Mas, né, são pontos importantes a se ater durante a anamnese de um paciente ou exame físico de um paciente com displasia coxofemoral. Tomem cuidado, né? Cuidado, assim, né? Atenção, né? Aqueles filhos dos pais acometidos pela displasia coxofemoral, né? Haja visto aí a hereditariedade da doença, né? Ela é uma doença de transmissão hereditária, né? Então, os filhos vão ser também portadores dos genes. Então, isso teria que ser, o tutor teria que ser orientado. Se ele tem interesse reprodutivo, né, na espécie, ele tem que refletir, porque ele vai estar, né? Como disseminando, não é bem a palavra, mas ele vai estar sendo responsável aí pelos, né, descendentes desses indivíduos aí, todos acometidos com displasia coxofemoral, né? Normalmente, claro, a gente observa o quê como sinal predominante, né, de um animal displásico? Claudicação, né? Claudicação, ela pode ser leve, discreta, severa, moderada. Os sintomas vai variar, né? Quando que esse tutor vai levar esse paciente para que você examine ou que você possa fazer alguma, né, indicação terapêutica, então vai depender. Outro ponto importante, né? Se as características elas são unilateral ou ela é bilateral, né? Tentar verificar na anamnese, né, a progressão da doença, quando que começou, né? Começou com o membro esquerdo, começou com o lado direito, tentar extrair essas informações do tutor, né, para que as orientações futuras também possam ser promulgadas de forma eficiente, né? Esse tutor tem que ser orientado, que invariavelmente, né, 60% dos casos, o lado contralateral vai acabar desenvolvendo também. Então, é muito importante essa comunicação, né, extrair essas informações durante a anamnese, é primordial para o sucesso terapêutico. O diagnóstico ele é atribuído através do histórico clínico, a gente já falou um pouquinho nos slides anteriores, da sintomatologia que predominantemente é a claudicação, né? E claro, dos achados durante o exame ortopédico, né? A gente vai falar um pouquinho do exame ortopédico, né? E como a gente vai fazer esse exame ortopédico para esse paciente. Qual que é a informação que a radiografia traz para a gente? A radiografia ela vai trazer informações de morfologia do osso, ou seja, se tem remodelamento, se tem osteofitose, se tem esclerose, se tem proliferação, se tem subluxação ou luxação, se tem outras deformidades envolvidas no processo, doença articular degenerativa já instalada, entre outras características morfológicas. O diagnóstico, ele é clínico. O animal tem ortolane negativo, positivo, ele é um animal displásico, né? Então a gente tem que ter isso, né, consciente, uma consciência de que o diagnóstico ele é atribuído de forma clínica, né? A radiografia, ela não vai trazer valores de diagnóstico, ela vai trazer valores importantíssimos para planejamento de cirúrgico ou planejamento da abordagem terapêutica, mas o diagnóstico ele é obtido de forma clínica. Mas vocês podem me perguntar, quem está familiarizado com a doença, pode me perguntar, mas e o PENRIP? E os outros métodos de avaliação? Eles podem
eles são ótimos métodos de avaliação, eu vou falar deles um pouquinho, mas eles podem premeditar a displasia. Então, eu posso submeter um filhote, por exemplo, a uma radiografia com PENRIP, por exemplo. E aí, né, dependendo dos resultados, esse animal ele vai ser um animal displásico. Né? Eu consigo premeditar a doença, ok? Ponto importante, tá? Quanto ao diagnóstico diferencial. Em animais jovens, a gente tem que sempre pensar em osteodistrofia hipertrófica, panosteíte, osteocondrose ou osteocondrite, algumas luxações traumáticas e, claro, fraturas. Já naqueles animais senis, né, a gente vai descartar, né, claro, fazer diagnóstico diferencial para estenose lombosacra, discoespondilite, doença do disco intervertebral, algumas mielopatias, luxações, poliartrite e neoplasia. Bom, é muito importante que a gente comece o nosso, né, diagnóstico pela inspeção visual, né? Pela postura, verificar qual que é a postura que esse paciente adota, né? A base, qual que é a base ampla, é base estreita, a cernelha, né? Se a cernelha, ela tá, se ele tem cifose ou lordose, se a cernelha está contraída ou não, né? Se ele tem alguma transferência de peso de um antímero para o outro, né? Alguma anormalidade de postura, se ele tem lordose, cifose, escoliose, por exemplo, né? Verificar também na inspeção visual a conformação da pelve, né? Se é uma pelve mais arredondada, se é uma pelve mais em formato de caixa, eu vou mostrar a imagem para vocês que isso é facilmente visível, tá? Claro, avaliar o caminhar desse animal, e não é só avaliar esse animal ao caminhar, é avaliar ao passo, avaliar ao trote, avaliar ao galope, tá? Ou a corrida, se for o caso também. Então, tentar fazer, mimetizar, né, as diferentes tipos da locomoção do animal também, né, no exame. Então, eu vou avaliar, primeiramente, o animal no passo, né, no caminhar, depois no trote, às vezes no galope, né, em alguns casos até mesmo a corrida. Avaliar a deambulação, né, em diferentes terrenos, né, ou seja, a gente está fazendo aquele exame numa superfície áspera, numa superfície lisa, tomar cuidado com esses pontos importantes. Né? Numa superfície lisa, o animal ele não vai ter o atrito suficiente para que ele comece a deambular. Né? É interessante levar esse paciente para um terreno mais áspero, onde ele possa ter mais firmeza na deambulação. Né? Tentar identificar o tipo de claudicação, bem como a sua classificação. Né? A claudicação ela pode ser classificada em até 5 graus. Né? E tentar já colocar isso na ficha. Né? Se ele tem um andar cambaleante, se ele tem um saltitar, né? Qual que é a locomoção que esse paciente apresenta? Tentar extrair disso essa informação na inspeção visual. O rebolar, né, quando a gente nota o rebolar característico de um animal com displasia coxofemoral, nada mais é do que a evidência da subluxação, né? Ou seja, as cabeças femorais acabam sendo luxadas, né, subluxadas, então a gente consegue notar aquela diferença, né, e observar aquele aumento de volume característico, né, de um ladinho ou de outro, enquanto o animal está andando, na verdade, nada mais é do que o próprio trocânter do fêmur, né? Então, o animal, na fase de balanço, ele vai acabar suspendendo o membro e a gente consegue ver o trocânter, né? A proeminência óssea do trocânter. Né? Essa característica, né, também chamada de andar rebolante, né, a gente consegue extrair pela inspeção visual. E, claro, a hipotrofia muscular. Notem por esse diagrama, né, a conformidade, né, da pelve desse cão. Né, ela é mais ovalada quando comparada com esse outro diagrama, né, que tem um encaixe, né, como se formasse o quadril, né, ele tem um formato de caixa. Né. Isso é muito importante, né, tentar diferenciar isso, porque, claro, animais com pouca cobertura muscular também são animais com maior propensão a desenvolver displasia. Né? A displasia coxofemoral. Já aqueles animais que têm uma maior cobertura acetabular, ou seja, uma musculatura mais hipertrofiada,
a gente já consegue, né, desacelerar, né, ou até mesmo o animal, né, acaba não manifestando aí as alterações quanto, né, a displasia, para a displasia coxofemoral. Outro ponto importante é que eu gostaria que vocês observassem nesse diagrama a base, né? Normalmente, num primeiro momento, a gente vai observar, né, que os cães, eles tendem a manifestar, né, uma postura de base ampla e depois uma base estreita. Por que que o cão, né, ele vai começar a manifestar, então, eh, essa postura de base ampla? Porque ele precisa tentar, né, lutar, entre aspas, né, ele tentar inibir a subluxação. Então, ao aumentar a base, ele consegue fazer, né? Isso não é consciente, né? É um animal irracional, mas ele consegue fazer com que a cabeça do fêmur fique na maior parte do tempo dentro do acetábulo. Tá? Todavia, né, conforme a progressão da doença vai ocorrendo, o animal passa a adotar uma base mais estreita, onde a tentativa, né, de tirar a dor, de promover a analgesia, porque tira o contato, né, ao diminuir a base, né, do membro pélvico, os fêmures, a cabeça do fêmur, ela acaba ficando mais afastada do acetábulo. Isso faz com que o animal não sinta tanto, né, desconforto álgico. Notem por esse paciente, né, um animal, né, com base, né, deambulatória, né, em posição quadrupedal, a gente não fala em posição de estação, não mais, né, quem fala posição de estação está falando errado, né, em posição quadrupedal, esse animal ele tem uma base normal. Em contrapartida, notem a base, né, desse membro pélvico, desse paciente, como ela é bem mais estreita. Né? A gente consegue até observar os trocânteres maiores aqui, né, nesse animal. É um animal, né, que claramente tem um andar rebolar, tem o saltitar, é um animal displásico. Então, né, base normal, base estreita e base ampla, tá? Base estreita, a gente consegue visualizar, né, tanto a conformação da pelve quanto o membro, né, na fase de apoio. E, né, quando a progressão da doença acaba, né, ocorrendo de forma rápida, né, esse animal, mesmo que após aí os seus 12º ano de vida, ele já vai começar também a manifestar a base ampla, né, na tentativa de tirar a cabeça femoral de dentro da acetábulo. Né? Notem, ó, outro paciente, né, com uma base aqui está estreita, né, justamente aqui para tentar fazer com que a cabeça femoral, né, fique dentro do acetábulo. Outra característica, né, é o saltitar, né? Esse paciente ele não consegue deambular, né, num terreno onde há degraus, né, de forma, né, de passada, né? Então a gente tem o passo e a gente tem a passada, né? Que é uma outra fase da locomoção, né? Então a passada desse animal acaba sendo comprometida, uma vez que ele não consegue fazer o passo em si, né? Ou seja, ele não consegue fazer a fase de balanço do membro e elevar o membro até o degrau superior e o membro contralateral logo em seguida. Né? Consequentemente, ele acaba saltando, fazendo saltitar no degrau. Outra característica também é sentar-se com os membros abduzidos, tá? Ou deitar-se com os membros abduzidos. Justamente por conta da frouxidão, tá, gente? Da frouxidão do ligamento e da cápsula articular. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo para vocês terem uma compreensão aqui maior do que é um animal. Esse animal, esse paciente, é o mesmo, tá? Tanto esse vídeo que está transcorrendo, quanto o vídeo logo a seguir. Notem aqui, então, a base estreita desse animal e como ele já está saltitando, né? Olha esse animal após a evolução, após não, né? Que isso vai remodelando durante toda a vida do animal, né? Após a progressão da doença articular degenerativa, a progressão da displasia, olha a base
né, mais ampla, na tentativa de manter os fêmures, né, dentro da cabeça femoral. Né? Olha o saltitar, bem característico, né, de um animal displásico. Né? E o rebolar muito, muito evidente. Em contrapartida, gente, esse animal, por exemplo, ó, é um animal, não é considerado animal de grande porte, né? Vamos colocar aqui, classificá-lo como animal de médio porte. Ele tem, sim, uma base estreita, né? Mas o que eu quero que vocês observem, né? Ele correndo, né? Como que o passo e a passada ele é comprometido, né? Ele não tem o passo correto, né? Nem a passada, justamente porque ela salta, né? Ela tem o saltitar característico de um paciente displásico, né? Olha a passada durante o degrau, até consegue ir, mas isso vai causando dor, né? Até que ela para, justamente pelo incômodo álgico, né? E sobe, acaba subindo com dificuldade, né? Mas é bem característico eles saltarem, né, com os dois membros o degrau a seguir. Olha esse paciente, né? O quão, né, triste é ver um paciente, né, com dificuldade deambulatória, dor, né, em detrimento aí a uma displasia coxofemoral grave, né, severa, né? Chega até ter perdas proprioceptivas, né? Um animal com displasia coxofemoral muito crônica, ele tem perdas proprioceptivas. Notem esse paciente, né? O quanto que ele tem déficit de mobilidade, né? O quadril muito rígido, né? Muita dor, né? O tratamento, nesse caso, ele é multimodal, a gente tem que reabilitar esse paciente, a gente vai ter que tratar a inflamação, tratar a dor, né? Não é tão simples quanto a gente pensa, né? Porque a gente tem que fazer uma fase de ataque, depois entrar na fase de manutenção, tentar tirar ele dessa crise. Ele vai ter outras crises também, né? Isso é muito comum, principalmente, por exemplo, se ele tiver uma hemoparasitose, né? Por conta da posição de imunocomplexo, né, que tem tropismo por áreas inflamadas, ele vai passar a claudicar muito mais um animal com hemoparasitose, justamente por conta desses imunocomplexos. Enfim, então, é amplo, né? O problema é muito maior do que simplesmente a gente pensa, né? Tem particularidades muito pequenas, né, que precisam ser avaliadas. Bom, onde iniciar, né, o exame ortopédico em si? A gente já viu que a inspeção visual, a gente consegue extrair muita informação, né? E já, né, quando a gente vai realizar o exame ortopédico, como que a gente deve seguir? A gente sempre vai começar o exame no membro que está sadio, né? No membro que não tem sintomatologia ou que tem a menor sintomatologia, né? Justamente para não deflagrar uma resposta álgica no paciente, né? E tentar compreender aí a hora que a gente conseguir, né, fazer o exame no contralateral, ou seja, no membro mais acometido, para comparar, né, a fins de confronto, né, dos achados do exame, né, de um antímero com relação ao outro, tá? Então a gente sempre começa com o sadio, né, a fim de extrair essas informações para que essas informações, essas características, possam ser confrontadas com as informações que a gente vai realizar, que a gente vai extrair durante o exame ortopédico do membro contralateral, do membro mais acometido, ok? Então, a gente vai fazer uma movimentação passiva de extensão e flexão, né, verificando se há diminuição da amplitude articular. A gente vai fazer rotação interna, rotação externa, abdução, adução, tentar verificar se tem crepitação, efusão, né? São características que a gente também vai extrair neste momento do exame, tá ok? Existem 3 exames muito característicos, né, muito fáceis de serem realizados. Ok, não é tão fáceis assim, porque depende muito do comportamento do animal, da hipertrofia da musculatura desse paciente, mas a gente pode citar aí o teste de Bardens, o teste de Barlow e o teste de Ortolani, que é né, o mais famoso, né, o qual que a gente está mais familiarizado, né? Eu vou ensinar para vocês os 3 e a gente vai falar um pouquinho dos 3, tá bem? Bom, qual que é o primeiro deles, né? Vamos falar sobre o Ortolani.
O ortolane, a gente consegue mensurar o ângulo de redução, né? Ou seja, então eu vou segurar um membro, né, pela extremidade, né, do fêmur, pela extremidade distal do fêmur, vou fazer uma contraforça na pelve. Ou seja, né, eu vou alimentar o fêmur em direção à dorsal, tá? Normalmente o animal está em decúbito dorsal, tá? Perdão, em decúbito lateral. Então eu vou alimentar o fêmur, ou seja, eu vou movimentar, né, para dorsal o fêmur, né, em relação ao acetábulo, para verificar se há exatamente essa característica, né, a subluxação. O ortolane vem logo a seguir, né? O ortolane, após eu identificar a subluxação, eu vou abduzir o membro. Eu vou abrir, né, abduzir o membro, a fim de verificar qual que é o ângulo de redução, né? Então, a gente normalmente escuta um estalo, né? Tu. Por quê? Porque é a cabeça do fêmur sendo novamente reposicionada dentro do acetábulo. Então, o ortolane nos evidencia o ângulo de redução. Opa, perdão, vamos só voltar aqui. Beleza? Então, aqui, ó, contraforça no fêmur, a abdução, e a gente consegue ouvir o estalido. Vou passar mais uma vez. Contraforça no fêmur, a abdução, e a gente ouve o estalido. Lembrem-se, animais com ortolane positivo são animais displásicos, ok? E o Barlow, né? Qual que é o teste de Barlow? O teste de Barlow, a gente consegue ver a subluxação. Então, vamos dizer assim que o ortolane é o Barlow e o ortolane, né? Porque o Barlow, na verdade, nada mais é do que alimentar o fêmur, ou seja, né, movimentar, né, o fêmur em direção à dorsal, deixa eu só ligar o laser point, movimentar o fêmur em relação à dorsal, fazendo uma contraforça no quadril. Então, a gente consegue verificar o ângulo de subluxação, né? O fêmur, ao ser alimentado na região, até o aspecto dorsal, ele vai fazer com que a cabeça seja, então, exteriorizada do acetábulo, né? Saia do acetábulo. Então, a gente consegue observar no Barlow o ângulo de subluxação, ok? Já no Bardens, a gente consegue verificar o grau de elasticidade da cápsula articular, o quanto que aquela cápsula apresenta-se frouxa, tá? Na maioria das vezes, é um teste que a gente faz, né, em pacientes que são colaborativos. Aqueles que não são colaborativos talvez precisem de uma sedação, né? Lembrem-se que a cápsula ela tem muita inervação, muitas fibras e muitos receptores de dor. Né, talvez seja interessante, né, a analgesia ou a sedação para que esse animal não sinta tanto desconforto. Tá? Não é um exame difícil de realizar, é que às vezes a gente não consegue fazer um animal, né, cujo tenha um animal onde tenha, né, atingido a maturidade sexual, por exemplo, né, um animal de 12 meses, a cápsula ela vai estar muito mais fibrosa, né, não vai ser tão elástica, um animal adulto, senil. Então, o Bardens a gente consegue verificar bem legal nos filhotes. Para adultos, animais senis, eu já não aconselho tanto. A gente tem o Barlow e o ortolane como método aí de diagnóstico durante o procedimento de exame físico desse paciente. Ok? Lembrem-se, né? 32%, né, dos cães podem manifestar, né, a displasia, né? Perdão, 32% dos cães com displasia costo-femoral podem também manifestar a insuficiência do ligamento cruzado, né? Seja ele a ruptura ou até mesmo a insuficiência do ligamento. Justamente pela sobrecarga, né, que a articulação passa a receber, né, da sobrecarga que essa articulação passa a receber, consequentemente, esse ligamento ele vai se tornar e vai ficar mais frágil, né? Vai haver uma insuficiência desse ligamento. Bom, então a gente viu
que o diagnóstico ele é obtido através do histórico, da anamnese, dos sinais clínicos, né, do exame físico e do exame ortopédico, e claro, né, através da obtenção das imagens, ok? Através das realizações de radiografia, da ultrassonografia, em alguns casos, não é o caso em si da displasia coxofemoral, mas ela já foi usada a fins acadêmicos, né, para pesquisa, né? Por exemplo, existe um método na ultrassonografia que chama elastografia, né? E a elastografia já foi várias, várias vezes, né, utilizada ali em afecções articulares, né? Isso é possível, né? Isso é uma realidade, a gente consegue verificar. A elasto, a gente consegue determinar o grau de rigidez do tecido. Então, através da elastografia, que é um modo da ultrassonografia, a gente consegue determinar se aquele ligamento ele está muito rígido, muito espesso, enfim, a gente consegue dar valores a essa rigidez, bem como até, inclusive, a musculatura, né? A próprio grupo muscular, a gente consegue fazer elasto do ventre muscular, do pectíneo, por exemplo, determinar qual que é a rigidez, né, desse músculo ou qual que é a, a tensão necessária que esse músculo tem que exercer para que a articulação fique estável. Então, ela também é um método aí possível de ser utilizado, mas muito mais, né, direcionado aí para academia, né, para pesquisa. A tomografia computadorizada, né, ou a ressonância magnética, a gente consegue extrair, né, informações muito válidas, né, informações dignas de nota, né, por conta, né, da exatidão, da alta especificidade e sensibilidade desses exames. E, claro, a artroscopia, né, também é um método que pode ser utilizado, né, a fins aí de observar a macroscopia, né, dessas alterações morfológicas das quais a gente já falou. E tem a cinemática e a cinética, que são outras áreas da ortopedia que vai estudar a locomoção desses pacientes. Né? Por exemplo, a gente tem esteira de baroreceptores que a gente consegue determinar, quando o animal ele apoia os quatro membros sobre a esteira, a gente consegue determinar qual que é o lado que está mais, que ele poupa mais, que ele tem mais deposição de carga, enfim, a gente pode fazer isso tanto em ele parado quanto em movimento. Então, é uma área bastante interessante também. Claro, a gente não vai encaminhar um animal para displasia coxofemoral para uma universidade que tem análise cinética e cinemática. Não é esse o ponto, né? O ponto aqui é que esses exames eles podem ser utilizados e vêm sendo utilizados também, principalmente, perdão, na pesquisa, né? Porque a gente consegue mais informações a respeito da doença. Ok? Vamos falar um pouquinho agora de radiografia, né? Bom, o posicionamento, né, ele é primordial, a gente precisa de um posicionamento para avaliar o quadril, né, ele tem que ser excelente, tem que ser um posicionamento retilíneo, onde os fêmures sejam depositados aqui sobre a tuberosidade isquiática, né, a gente tem que observar a centralização das duas patelas, né, na tróclea, no sulco troclear, e, claro, né, os trocânteres maiores aqui na direção lateral, né, do aspecto lateral do membro, ok? Então, esse é um posicionamento correto aqui. Inclusive, ele está um pouco oblíquo, né, porque os forames aqui, eles precisam estar mais centralizados, né? A gente consegue observar aqui a linha do pubis, né? E aqui a gente consegue observar que esse forame, né, ele está bem menor quando comparado com o outro, justamente porque há uma leve obliquidade, né? Não significativa, nesse caso, para avaliação dessa articulação. Se vocês notarem, né, apesar do posicionamento correto, essa articulação ela tem uma cobertura acetabular muito pequena, né, e já tem um remodelamento do pescoço femoral, né, do colo femoral, tá ok? Uma outra projeção que a gente pode utilizar, né, é a frog leg, né? Ou seja, uma radiografia, né, ventrodorsal, né, com os membros, né, do cão, né, em perninha, como se fosse uma perninha de rã, né? Isso faz com que a gente consiga avaliar também, né, a borda, né,
ventral aqui do acetábulo. E para aqueles pacientes que a gente não conseguiu este posicionamento, esse posicionamento pode ser uma alternativa válida, porque ele não promove tanta dor, né? A gente consegue fazer o frog leg para pacientes que têm uma displasia coxofemoral acentuada, como esse aqui da imagem, né? Mediante, né, uma alteração no posicionamento radiográfico, ok? Uma outra projeção, né, que a gente pode utilizar é a projeção dorsolateral subluxation test, né, a DLS, né, também chamada de, né, TAR, né? Ou seja, nessa imagem radiográfica, nessa projeção radiográfica, eu consigo verificar o grau exato, né, da subluxação, bem como, né, a cobertura que esse fêmur tem. Então, por exemplo, essa radiografia, né? Então, aqui a gente tem a cabeça femoral, e aqui, se vocês notarem na ponta aqui do laser, eu consigo ver que a cabeça femoral, ela encontra-se totalmente coberta, né? Mais de 80% da cabeça, né, com cobertura acetabular. Isso ajuda, contribui muito para a gente verificar, né, se há aí uma subluxação ou até mesmo uma luxação evidente e, claro, quanto, né, que o fêmur tem de cobertura acetabular. E temos o PENRIP, que é um método ouro aqui também, né, para diagnóstico, para premeditar o diagnóstico. Trata-se de um dispositivo, né, que a gente coloca entre os membros do animal. Há uma necessidade de realizar tracionamento, então o operador aqui, né, ele tem que fazer tracionamento, né, ou seja, adução do membro, para que esse dispositivo, esse aparato, ele é rígido, né? A tentativa aqui, né, o intuito aqui dessa manobra é fazer com que a cabeça do fêmur, né, sofra distração, uma vez que a diáfise femoral está encostando aqui no aparato, né, como um anteparo. Então, o aparato ele vai funcionar como um anteparo, proporcionando uma alavanca na cabeça femoral. Então, a gente consegue observar o grau de distração da cabeça, né? Para o PENRIP, a gente precisa fazer 3 projeções radiográficas, uma neutra, uma em compressão e uma em distração, ok? Não é todo lugar que pode fazer o PENRIP, né, porque ele tem ele é registrado, né? Ele tem patente registrada, na verdade caiu recentemente a patente ela caiu, eu não sei agora exatamente com quantos anos tem que a patente caiu. Pode ser utilizado, né? Mas precisa de um curso para, enfim, para ser certificado a emitir, né, esse laudo. Porque não é porque eu tenho um PENRIP que eu vou fazer laudo para animais displásicos. Não, você tem que ser certificado para emitir o laudo baseado na técnica do PENRIP, tá? Porque ele consegue premeditar esse grau de distração da cabeça femoral em relação ao acetábulo, e aí a gente consegue, né, dizer se esse paciente vai desenvolver doença articular degenerativa ou não. Então, aqui, né, a gente observa, né, observem um grau de compressão, né, então a gente observa a cabeça comprimida aqui no acetábulo, né, e na distração, onde aquele membro já vai estar, né, com o distrator, né, com o aparato, a gente consegue observar que houve uma distração, né, do membro, né, da cabeça femoral em relação ao acetábulo. Então, e a gente precisa também obter uma imagem neutra, né, a fim de confronto com a imagem de compressão e com a imagem de distração. Ok? Então, aqui, vejam, um outro paciente também com posicionamento de compressão, apesar de estar com as perninhas aqui quase que no formato de frog leg, mas se vocês observarem, não é, tá? É um desvio, né, do eixo ósseo aqui, né, bilateral, né? Então, esse paciente, ele tem uma deformidade rotacional, né, tridimensional do fêmur. Então, por isso que ele tem essa alteração aqui, ok? Mas a gente consegue verificar que há uma compressão da cabeça femoral. E olha a distração, né, obtida aqui pelo aparato, pelo PENRIP, ok?
Existem algumas variáveis, né? Por exemplo, né? Também esse aparato, né? Ele é vendido, né? Fora, aqui no Brasil não, né? Mas ele pode ser utilizado como um PENRIP. Ele funciona como um PENRIP, mas ele não tem a patente do PENRIP, ok? Bom, para a gente classificar, para a gente dar o diagnóstico nesses animais, esse paciente ele tem que ser anestesiado ou sedado para um posicionamento correto, os membros têm que ser estendidos, tem que haver uma rotação interna do membro, né? Para a verificação, né, da avaliação da osteoartrose instalada nessa articulação, né? E, claro, avaliar se esse animal ele tem uma subluxação ou uma luxação evidente. Subluxação ou uma luxação evidente. Outros sinais importantes, né? Aqui, então, a gente tem, perto do colo femoral, na inserção da cápsula, as linhas de Morgan, né? Que é aquela esclerose por meio do infarto ósseo que acontece aqui nessa região em detrimento à inflamação capsular, né? Da cápsula articular. E, claro, né? O ângulo de Norberg, né? Que também é uma ferramenta útil, né, para o diagnóstico da displasia coxofemoral. Então, animais que apresentam um ângulo de Norberg normal ou igual a 105 são animais considerados displásicos. Tá? Existe uma classificação pelo Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária, né, que categoriza a displasia em A, B, C, D e E, ou HD, HD menos, HD mais ou menos, HD mais, HD mais mais e HD mais mais mais, em displasia, né, e assim a sua classificação. Vou deixar aqui, caso algum de vocês tenham interesse, né, para se familiarizar com essa técnica, basta me mandar um e-mail, né, para que eu possa explicar isso com mais calma, tá ok? Então, notem, né, então aqui a gente tem a radiografia de um animal, né, grau HD menos, um animal com um grau HD mais ou menos, HD mais e mais, e, consequentemente, um grau, né, E, onde há uma displasia muito evidente, né, um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de Norberg de 90 graus, uma displasia muito grave, né, HD mais, mais, mais. O ângulo de Norberg, gente, ele varia conforme raças, tá? Então, tem que ficar atento. Isso tem bastante trabalho científico que traz essas análises, que traz esses valores, tá? Então, não é porque é aquele, né, 105 graus. Não, depende muito, né? Labrador, 99 graus, Rottweilers, né, tem 101 graus, os Goldens, por exemplo, 92 graus. Então, depende, né, de cada raça. Ok? Bom, qual que é o objetivo do tratamento, gente? O objetivo do tratamento é promover a analgesia, minimizar a progressão da osteoartrose, proporcionar retorno funcional da locomoção e, claro, garantir qualidade de vida para esse paciente. Vocês viram naquelas imagens anteriores o quanto que isso promove, né, de dor ao animal. O tratamento clínico, ele é paliativo e multimodal, então a gente vai tratar a inflamação, a gente vai tratar a dor, né, a gente vai reabilitar esse paciente também. E já para o tratamento cirúrgico, né, existem aí uma infinidade de técnicas que a gente vai falar brevemente para que vocês se familiarizem um pouco com essas técnicas. Tá? É imperativo que esse paciente obeso perca peso, é muito importante que ele não tenha excessos, né, de performance, caso esse paciente seja utilizado em agility. É muito importante que ele seja assistido quanto ao tipo de desenvolvimento que ele trabalha, né, para aquele trabalho. Então, às vezes é um animal para esporte, né, pensar, né, não é o momento mais desse animal né, seguir nessa carreira, talvez, enfim, isso é muito comum fora do país, né, onde existe, eu não sei como está aqui no Brasil em relação a isso, mas isso é muito forte fora, né, eu fiquei um tempo fora, eu pude verificar o quanto que existe essa preocupação com esses animais que desenvolve agility, que faz outras performances de esporte, né, o quanto que isso ele acaba atingindo também essa população. Então, animais obesos, né, vai perder peso, e animais que são utilizados para esporte, vai ter que ser retirados, né, daquela atividade esportiva, ok? Muito importante que esse paciente passe, né, pela avaliação também de um fisioterapeuta, tá? Claro, a gente vai tratar
com anti-inflamatórios, né? Num primeiro momento, a gente vai tentar aumentar a viscosidade do líquido sinovial, a gente vai tentar desinflamar utilizando o ômega 3 ou o EPA ou o EDH, que são ácidos graxos não essenciais, que também promovem um efeito anti-inflamatório. Então, a gente vai ter que ir cercando a osteoartrite, né? Numa fase de manutenção e logo em seguida numa fase de ataque, depois logo em seguida numa fase de manutenção, a fins, né, da gente determinar qual que é o melhor manejo para aquele paciente. Tá? Então, normalmente, a gente faz uso do anti-inflamatório não esteroidal na fase de ataque, associado, por exemplo, à diacereína, associado à gabapentina, enfim, cada paciente é um caso diferente, tá? E tem que ser avaliado com exatidão e com cautela, para que esse protocolo terapêutico seja instituído de forma eficiente. Esse animal ele também pode ser submetido, né, claro, à acupuntura e procedimentos paliativos, né, adjuvantes, também é importante, como, por exemplo, a acupuntura, como eu falei agora, a implantação de ouro, a moxa, acaba ajudando, auxiliando, né, é um adjuvante para a terapia desse paciente, né. Quanto à fisioterapia, é impreterível. Esse animal ele deve ser submetido à fisioterapia. Ele tem que ser reabilitado. Ele precisa ser reabilitado. Ele precisa criar hipertrofia da musculatura do quadril para que ele se desenvolva, né? Ou para que aquela articulação não sofra tanto em detrimento à osteoartrose. Então, é imprescindível esse animal ser avaliado por um fisioterapeuta para que ele também possa prescrever um protocolo, né, para que a articulação possa ser poupada, porque a musculatura ela vai ser trabalhada com um tutor secundário. E quanto ao procedimento cirúrgico, gente? Bom, quanto ao procedimento cirúrgico, a gente tem uma infinidade, por exemplo, a achotomia intertrocantérica, cuja finalidade é promover uma alteração no ângulo de inclinação da cabeça femoral. Então, ressecciona-se uma cunha, né, aqui próximo ao colo femoral, a fim de diminuir o ângulo de inclinação da cabeça femoral. Isso faz, consequentemente, ter uma maior cobertura do acetábulo, ok? Então, essa é uma técnica que é possível de ser utilizada para aqueles pacientes que são altamente displásicos. Uma outra alternativa da técnica, né, é o alongamento do colo femoral, né? Vocês viram no slide anterior, né, que a osteotomia intertrocantérica, a gente tira uma cunha, né, diminuindo o ângulo de inclinação, pode ser feito tanto pela cunha quanto pela osteotomia em cúpula também, tá? E já no alongamento do colo femoral, o procedimento cirúrgico aqui qual que é a tentativa, né? O objetivo é alargar o colo femoral para que a cabeça femoral fique dentro do acetábulo. Minha experiência com essa técnica não é positiva, tá? Eu não tenho boas experiências, porque a doença continua, né, em progressão, tá? A premissa, então, aqui seria, né, o alargamento do colo femoral para melhorar a articulação aqui, né, melhorar a cobertura da cabeça femoral em relação ao acetábulo, tá ok? Isso é facilmente obtido pela inserção de um parafuso com efeito compressivo, ok? Claro, na incisão artroplástica do colo da cabeça femoral, notem que o corte é primordial. Esse corte aqui, ele está um pouco não, ele está bem errado, né? Então, a gente consegue observar aqui o trocânter maior. Quando a gente coloca um paciente para a osteotomia, né, para a excisão artroplástica do colo da cabeça femoral, a gente tem que se atentar, né, à linha de corte, né, para que essa linha de corte, para que esse osso, resquício de osso, não fique lesionando, né, por contato íntimo ou contato direto, o acetábulo, porque isso também vai deflagrar a osteoartrose. Então, a linha de corte é muito importante, tá? A tentativa, que o objetivo aqui desse procedimento é tratar a dor, né, promover a analgesia. Então, notem a linha de corte, que é muito importante, na tentativa aqui, então, de inibir, de coibir que o fêmur
fique em contato com a borda acetabular. A sinfisiodese púbica, o que que é? Né? Qual que é o objetivo dessa técnica? É a cauterização da linha de crescimento. Se é linha de crescimento, eu não posso fazer isso para adulto, tenho que fazer isso em filhotes, né? Até o 9º mês, mais ou menos, né? Ou seja, a gente cauteriza essa linha, né, de crescimento e fazendo, né, a linha de crescimento do pubis, fazendo, então, que haja um maior desenvolvimento das linhas de crescimento do sacro, né, proporcionando o quê? Maior cobertura acetabular, ok? Também temos a osteotomia dupla e tripla do quadril, né? Dupla, a gente, em alguns casos, não faz essa osteotomia, a gente só faz essa e essa osteotomia e faz a rotação, ou, em alguns casos, né, na maioria deles, a técnica da osteotomia tripla ela tem melhores resultados, a gente faz 3 cortes ósseos, né? Então, a gente vai fazer uma no corpo do ilho, no pubis e no isquio, a fim de livrar, né, a hemipelve da sua, né, daquela, né, estático, né? Tirar ela da estase, né? A gente vai fazer com que esse fragmento né, da hemipelve fique imóvel, e aí a gente consegue rotacionar, fazer uma leve rotação utilizando placas previamente, né, calculadas, né, para que essa alteração, essa rotação faça uma maior cobertura na cabeça femoral, tá? A osteotomia dupla, tripla, né, do quadril vai muito bem em pacientes ali até o 8º mês de vida, 10º mês de vida, não mais que isso, né? Porque ao atingir a maturidade óssea, né, essa rotação da hemipelve fica mais difícil. Então a gente não consegue fazer isso em adulto, e sim em cães que não atingiram a maturidade óssea ainda, tá? E também temos a desnervação periarticular, onde né, a gente pode fazer isso tanto percutâneo quanto de forma mais cruenta, né? A gente vai fazer a remoção aqui das fibras, né, nervosas, os receptores de dor que ficam alojados aqui na borda dorsal do acetábulo. Existem trabalhos também relatando a presença desses receptores na borda dorsal, perdão, na borda ventral. Então, além da desnervação na borda dorsal, às vezes também é necessário fazer a desnervação na borda ventral. Ok? A fim de fazer neurotimese, né, dessa inervação, consequentemente, a gente vai, né, promover a analgesia para esse paciente. E quanto à prótese de quadril, né, quando a gente vai usar? Bom, a artroplastia total do quadril é um procedimento, né, muito atual, né, e ela é recomendado para aqueles casos onde há grave, né, doença articular degenerativa instalada, em detrimento à displasia. Ela vai eliminar a dor, vai proporcionar um retorno funcional do membro naquele paciente, né? Próximos a executar movimentos articulares próximos à normalidade. Então, a gente consegue mimetizar uma articulação saudável, né? Ao implantar, né, a prótese num paciente. Em que situações, né, há uma indicação para substituição total do quadril? Né, onde os sinais clínicos são evidentes de displasia coxofemoral. Que situações são essas, né? Por exemplo, onde a gente sabe que existe sinais, né, de doença articular degenerativa, né, de sinais de displasia coxofemoral, né, remodelamento, alargamento do colo, luxação, subluxação. Esse é um paciente, né, que tem indicação né, para o procedimento de substituição total do quadril, né, onde há uma luxação catastrófica ou completa, né, do fêmur em relação ao acetábulo. E aqueles pacientes onde tem, né, má união de fraturas acetabulares ou da porção capital da cabeça do fêmur, né, como, por exemplo, a gente pode observar, né, uma deformação aqui no corpo do ilho, uma deformação, aqui, uma fratura capital, né, da cabeça e do colo femoral, uma deformidade aqui também da borda acetabular ventral, são pacientes também que podem ser submetidos a esse procedimento, né? Situações de revisão de cirurgias, né, como osteotomia dupla ou osteotomia tripla da pelve.
Pacientes submetidos à excisão artroplástica do colo e da cabeça femoral, que é aquela técnica que eu falei para vocês, que a gente remove o colo e a cabeça para promover analgesia. Como existe a linha de corte, a gente já consegue, a gente, na teoria, conseguiria também passar, né, implantar a haste femoral ali naquele local. Quando não houver comorbidades neurológicas secundárias. Claro, se um animal ele não tem neuropraxia do esquiático ou qualquer outra alteração neurológica, a gente pode indicar, sim, a substituição total do quadril, né? Cuidado, uma claudicação associada à hipertrofia súbita, de evolução rápida, né, com desgaste das unhas e ataxia, né? Isso pode ser perda de propriocepção e não, né, uma claudicação relacionada diretamente à displasia. Tá? Pacientes maiores de que 10 meses de vida, ou seja, pacientes que já tenham, né, prestes a ali atingir a maturidade sexual, pacientes, né, quando o paciente não apresenta sobrepeso, ou seja, não é obeso, né, também é possível a indicação. Pacientes portadores de displasia e de doença articular degenerativa, né, sem nenhuma outra afecção ortopédica associada, tá? É muito importante isso. Quais são as contraindicações? Né? É muito mais contraindicação do que indicação. Por quê? Porque aqueles pacientes que têm displasia, que são assintomáticos, por exemplo, esse paciente aqui é um animal que ele é portador de displasia, né, porque ele tem ortolane positivo, só que ele não tem sintomatologia evidente, né? E essa luxação radiográfica foi observada num exame radiográfico, né? Assim, não está diretamente relacionado. Isso é muito característico. Às vezes a gente vê a radiografia, os achados ali da radiografia não são condizentes com a sintomatologia. Ou seja, então a radiografia ela pode trazer informações de alterações morfológicas muito dignas de nota, sendo que o animal não tem sintomatologia. E a recíproca é verdadeira também, tá? Isso é muito comum. É muito importante nós ficarmos atentos a isso. Então, nesses casos, a gente não vai indicar a cirurgia. A gente pode indicar o tratamento conservativo, a reabilitação, o manejo nutricional desse paciente, né? Se ele tiver desordens ortopédicas concomitantes, também a gente não vai indicar a cirurgia, o procedimento cirúrgico. Animais amputados também é contraindicado. Grave desvio angular do eixo ósseo, né, como aquele fêmur que eu mostrei para vocês na hora que a gente estava falando sobre radiografia. Cães com piodermites e piodermites recidivantes, como, por exemplo, esse paciente, não podem ser submetidos ao procedimento cirúrgico, em detrimento à quantidade de bactéria oriunda nessa pele, né? É um procedimento que deve ser realizado em extrema asepsia, né? Com extrema cautela. Então, cães com essas características também não vão poder serem submetidos ao procedimento, né? Presença de desordens neurológicas, como caldequina, protusão discal, mielopatias degenerativas ou até mesmo neoplasias, não podem ser submetidos à substituição total do quadril. Alguns cães com miopatias, né? Histórico de cirurgias anteriores, aqueles cães com infecção residual, com tecidos desvitalizados, né, onde houve muito tempo cirúrgico, são cães que não podem ser submetidos ao procedimento, né? Lembrem-se, gente, a implantação, né, tem que ser realizada muito criteriosamente, né, e de uma forma muito asséptica. Não pode ter sinal de infecção, a cirurgia, ela é delicada, a gente vai ver algumas fotos já já. Pacientes com suspeita de artrite séptica também há uma contraindicação evidente, né, para a radiografia, para a substituição total do quadril. Animais com ou em tratamento para afecções neoplásicas, né, como, por exemplo, nessa imagem radiográfica, não sei se vocês conseguem observar né, aqui na ponta do laser, né, essa osteopenia, né, essa perda aqui da densidade mineral óssea, né? Esse animal ele tem osteosarcoma. Esse trabalho é um trabalho nosso, né? Isso virou uma publicação porque a gente sabia que não havia uma indicação cirúrgica para a displasia nesse paciente, né? Porque ele tinha uma neoplasia. Todavia, a gente fez um limb sparing, ou seja, a gente palpou, dislexia, a gente
poupou o membro, né, a articulação daquele membro, é, colocando um implante, uma prótese coxofemoral. Então, aquele osso acometido com aquele tumor, né, foi resseccionado, né, o membro foi mantido e então implantado a prótese, e ele ainda teve uma sobrevida bem interessante de alguns anos de idade ainda, né, após o procedimento. Então, a gente sabe que também, apesar de ter essa contraindicação, né, esse trabalho em específico foi porque a neoplasia estava numa área, né, na linha de corte, dentro da linha de corte, era uma tentativa. Acabou que deu muito certo, né, para esse paciente. Mas não é porque esse paciente tem osteosarcoma, tinha osteosarcoma, que a gente vai colocar prótese em todos os pacientes com osteosarcoma, tá ok? Essa é a radiografia, né, do pós-operatório imediato desse paciente. Bom, vamos falar um pouquinho da prótese, né? A prótese, ela é dividida tanto, né, como unidade femoral e unidade acetabular, sendo a unidade acetabular aquela que vai ser implantada no acetábulo. Então, a gente tem uma subunidade de polietileno de alta densidade e um subcomponente metálico. Já a unidade femoral, a gente tem a haste propriamente dita, né? E ela pode ser, né, de titânio, de aço, de ligas de cromo e cobalto, né, de mobilidênio. Tem vários aí minerais, né, que características, né, de metais, né, para deixar a prótese mais rígida, menos rígida, enfim, né, também levando em consideração as propriedades mecânicas, né, do objeto, né, para que ele também exerça uma função biomecânica para aquele paciente, né? Então, se vocês notarem, por exemplo, ó, a prótese com colar, né? Aqui a gente tem esse colar que ele impede o deslocamento caudal, né? Os subsciendes, né? Da haste, né? Por quê? O colar, ele fica ali batendo na cortical ali do trocânter menor, né? Já essa outra haste, por exemplo, em vez do colar, ela tem a porção proximal aqui chapiscada de titânio, né? Isso faz com que haja uma maior possibilidade de integração entre haste e fêmur, tá? A cabeça também vai mudar, né, de fabricante para fabricante. Então, a gente tem vários formatos aqui de cabeça femoral, tá? Bem como o comprimento. Ela pode ser uma prótese cimentada ou não cimentada, e ainda híbrida. O que é uma prótese cimentada? Uma prótese cimentada, eu tenho que usar um cimento acrílico para assentar, né, o implante, para colocar o implante. Né? Normalmente é uma resina acrílica, né, que a gente coloca, né, enchila dentro do canal femoral, logo em seguida a prótese, né, aumentando aqui a fixação entre haste e implante. Atualmente, esse método tem sido pouco utilizado, optamos aí pela não cimentada, haja visto o artifício, né, da osteoindução, né, da osteointegração do metal com o osso. E ela pode ser não cimentada, ou seja, né, por exemplo, existe essa prótese da hélica, né, que ela é rosqueada, ou até mesmo a haste da Kion, que ela é, né, colocada aqui por parafuso. Então, a gente coloca a haste e quem bloqueia o movimento da haste, né, esse micromovimento que fica dentro do canal femoral, quem bloqueia são os parafusos transcorticais. Tá? Então, depende muito ali de fabricante para fabricante, e claro, né, de cada caso para cada caso. Então, a gente tem, né, diversos formatos aqui, tanto da haste femoral quanto da cabeça femoral, assim como o acetábulo. Estas são duas próteses desenvolvidas aqui no Brasil, por nossa equipe na Unesp e pela ajuda do Dr. Wanderlei Severo, né? Ela é vendida pela Cão Médica, essa prótese, eu não estou fazendo propaganda, tá? Então, isso é o que temos hoje, né? E isso é um protótipo. Então, ela era toda jateada de titânio, a gente observou que não seria interessante fazer todo o jateamento, somente na porção proximal. Mesmo assim, a gente colocou o colar, né, um pescoço longo, enfim, né, todo um design, né, da haste da cabeça e do acetábulo para que a implantação ocorra e haja menos intercorrências no pós-operatório.
né? Então, o formato, o design da haste, ele é importante para que a gente não deflagre aí no pós-operatório uma complicação catastrófica. O planejamento, né? Hoje em dia a gente tem softwares digitais que fazem esse planejamento, então a gente consegue determinar através né, do comprimento do canal medular, né, da mensuração do comprimento do canal medular, se a gente vai usar um template A, um template né, número 7, um template número 6, enfim, a gente consegue, através né, desse planejamento, determinar o tamanho exato da prótese para aquele paciente. Assim também é realizado no acetábulo, né? Só que hoje em dia isso está muito mais fácil, porque a gente tem aí o advento da tecnologia. Essa é uma caixa de implantação, né? Então notem a complexidade de material, né? São muitos instrumentais, porque também são muitas etapas. Normalmente o animal ele é colocado no decúbito lateral. Primeiro, a gente faz o acesso, é um acesso muito pequenininho, que vai entrar uma ferramenta para né, promover um desgaste do acetábulo, para que esse acetábulo seja preparado né, para receber a cúpula do acetábulo. Né? Então, depois desse preparo do acetábulo, a gente coloca um outro equipamento que vai inserir né, na posição correta o acetábulo. Né? E essa implantação do acetábulo ela é feita por impactação, né, normalmente, ok? Observa aqui o desgaste do acetábulo, né, o preparo né, para receber a cúpula acetabular. E isso também é feito no fêmur, né? Então, observem a linha de corte, né? O quanto que ela tem que ser retilínea, para que a haste femoral fique totalmente retilínea dentro né, do canal medular. Então, normalmente o fêmur, né, um fêmur stovepipe, que a gente fala, né, é um formato de chaminé, né, ele tem que ser retilíneo para que a prótese possa ficar né, justaposta nesse local. Né? Então, colocado um instrumental né, de régua, como se fosse uma régua né, de guia né, de corte, para que o corte seja realizado né, impreterivelmente de forma correta, ok? Após a ressecção né, do colo e da cabeça femoral, a gente vai preparar esse canal. Esse canal ele é preparado através da inserção de um pino de Steinmann de 3,2 milímetros, depois de uma broca de 4,5 milímetros, né, de uma fresa de 0,5 milímetros, de uma fresa de 0,8 milímetros, até que a gente possa, né, depois de todo o fresamento do canal, implantar a haste femoral. Tá? Então, notem que é um preparo né, do canal medular né, extenso, justamente para ele receber a haste femoral e ela ficar justaposta, né? Ela não ficar retilínea, né, colocada certinho nesse local. Porque se ela não ficar justaposta, a gente vai ter complicações severas. Quais são essas complicações? Bom, para as próteses cimentadas, a gente observa que há muitas complicações relacionadas ao afrouxamento em detrimento à contaminação. Então, são afrouxamentos sépticos. Embora os assépticos também sejam relatados, a gente sabe que a infecção desse material acaba né, fazendo com que haja um biofilme né, entre o implante e o osso, e isso vai fazer com que haja instabilidade no local. Né, porque não vai ter osteointegração. Então, há um afrouxamento das próteses. Né? Em 8,5% dos casos relatados, há um deslocamento axial, ou seja, um subsidence, um afundamento da prótese, né, da haste femoral, e luxações também são evidentes. Nota né, que 8,5% não é uma complicação absurda, né, levando em consideração a quantidade de pacientes submetidos a substituição total do quadril, né? Mas é catastrófico, né? Eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Fraturas acetabulares e femorais são outras complicações relatadas, neuropraxias isquiáticas, né? Ou seja, a neurotimésio ou a neuropraxia do isquiático, o infarto ósseo também, o stress shield, que é um remodelamento né, do osso em detrimento ao estresse causado pelo implante, tá?
Por exemplo, notem aqui, né? Então, a gente pode observar uma fratura acetabular, né? Do acetábulo, perdão, uma fissura cortical, né? No preparo do canal medular, observou-se, né? Uma fratura cortical. A gente tem que estar apto, ter uma curva de aprendizado, né? Para resolucionar isso também, ok? No transoperatório, tá? Por exemplo, né, o afundamento, né, o deslocamento da cúpula acetabular, isso é catastrófico, né, tem que ser removido, reimplantado, em alguns casos, removido a cúpula, né, isso pode ser implantado novamente, mas aí tem que mudar o tamanho da cúpula femoral, tem que induzir a formação de osso nesse local, enfim, né, notem, né, o que é complicado, porque agora a cúpula ela encontra-se dentro do canal pélvico, né? Outra complicação é a luxação, justamente, né, da cabeça femoral em relação ao acetábulo, mas embora seja catastrófico, aqui a gente tenta trocar o tamanho da cabeça do fêmur, né? Então a gente coloca uma cabeça, esse animal entra em cirurgia novamente, a gente coloca uma cabeça do fêmur maior para que ela fique dentro da cúpula acetabular, né? Outra, né, complicação também evidente é a fratura da diáfise do fêmur, né? Que muitas vezes associar a haste com a osteossíntese, né? Isso também pode acontecer em detrimento de uma complicação catastrófica. Então, aqui a gente tem o deslocamento da cúpula, né, acetabular, né, a infecção também, né, muito comum nas próteses cimentadas. Quais são as perspectivas do futuro, né? São próteses cada vez menores, né? Próteses do tamanho aqui de uma moeda, possível de ser utilizadas em raças pequenas, tanto em gatos, né, quanto em cães. Isso já é realidade, tá? Isso já é vendido comercialmente, ok? Uma das perspectivas no futuro é a utilização do biovidro, né, do implante acetabular, né, do remodelamento do colo e da cabeça femoral, né, e da implantação aqui da quantidade da menor, né, quantidade de implante possível, né? Esse resurfacing, ele já é uma realidade, né? Isso tende a ficar alcançar um maior público, né, futuramente. É uma outra alternativa, né, uma outra realidade, né, futura é o biovidro, né? Como implante, tá? Utilizar o biovidro como implante ou a porcelana, né? Hoje a cabeça normalmente é uma cabeça de porcelana. A prótese humana, né, a gente observa isso, né? Na veterinária acaba utilizando o aço por ser mais barato, né? Mas o biovidro ele é altamente resistente. Essa é uma prótese humana, né, com biovidro, né? Ela tem mínima é um procedimento minimamente invasivo, né? Notem aqui que a implantação ela fora realizada no colo femoral, né? E tem resultados muito bons. Quanto às considerações finais, eu sei que eu me estendi um pouquinho, é um assunto interessante e eu gosto de falar, mas eu lhes pergunto, né? Sendo a substituição total do quadril o tratamento padrão para a displasia, né, existem padrões importantes para a determinação do paciente implantado. Sim, né, existem. Né? A gente viu, né, que o tipo de paciente, afecções concomitantes, a gravidade da displasia coxofemoral, né, se essa implantação é inadequada ou não, e as complicações. Né? A gente viu que tem muitos vieses. Não é uma cirurgia simples, precisa de uma curva de aprendizado para a realização desse procedimento cirúrgico, mas é o tratamento ouro para a displasia coxofemoral, ok? Embora, né, a gente viu aí alguns exemplos que não é todo paciente displásico que a gente vai prescrever essa terapia. É importante que saibamos lidar com as complicações, só quem não tem complicação, gente, é quem não opera, né? O cirurgião que não tem complicação é aquele que não opera. Então, aquele que opera, ele vai ter complicações. Claro, né, o estudo, a experiência faz com que haja uma diminuição dessas complicações, mas complicações sempre vão existir. É importante saber lidar com essas complicações. A curva de aprendizado desse cirurgião e da equipe é muito importante, porque hoje em dia, por exemplo, uma cirurgia dessa, eu não tenho uma curva de aprendizado, eu já implantei milhares, não,
centenas, talvez, de próteses em quadril de cadáver, porque era parte do meu experimento no doutorado. Já acompanhei dezenas de próteses cão, em cão vivo, né? Mas, mesmo eu dominando a técnica, eu não me arrisco aí a implantar a prótese em qualquer cachorro, né? Mesmo porque é um investimento muito alto, né? Hoje em dia, a Caixa Nacional para se implantar uma prótese total do quadril está em torno de uns 60 mil reais, né? Fora os implantes, né? Cada lado, levando em consideração haste e acetábulo, deve sair em torno aí de uns 8, 12 mil reais, né? Então é um investimento alto. A curva de aprendizado, tanto da equipe quanto do cirurgião, é impreterível. E pesquisas, né, com outros designs de haste, né, também são interessantes aí para que a gente, né, tenha opções tanto mais baratas, né, quanto opções melhores, né, das que estão no mercado. Me desculpem por me estender aí do tempo. Eu espero que vocês tenham observado que trata-se de um assunto bem peculiar, né, apesar de ser um assunto amplamente falado. Eu queria não queria me estender muito aqui, mas eu queria fazer um agradecimento especial à Tati, à Tatiane, pelo convite. Fico muito honrado por estar participando desse evento. Quero, né, agradecer ao Unisalesiano, ao meu pet, também, né, por proporcionar, né, eu ter a possibilidade também, né, de fazer algo que eu gosto particularmente, que é dar aula, que é palestrar, enfim. E, em particular, também a Unesp e o centro e o meu grupo de pesquisa em Jaboticabal, né, onde a gente pôde, em conluio com outros veterinários, né, fazer, né, desenvolver, né, aquelas duas, né, hastes nacionais. Então, muito obrigado, a atenção de vocês também, e qualquer coisa estou à disposição, basta me escrever, entrar em contato com a coordenação para também estreitar o caminho aí, enfim, eu estou à disposição. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor Guilherme. Com certeza a palestra foi extremamente completa e trouxe muitas informações atuais sobre uma patologia realmente relevante para a medicina veterinária, né? Em nome do Ministério Salesiano, gostaria de agradecer a sua participação. Tenho certeza que esse momento será de grande valia a todos os participantes e vai agregar muito as suas vidas pessoal e principalmente profissional, né? Em nome, mais uma vez, do Unisalesiano, muitíssimo obrigada. Imagina, é um prazer. Contem comigo.